Imagine que sua mente é uma fortaleza medieval, mas as portas estão escancaradas e qualquer estranho pode entrar e causar um incêndio. É exatamente isso que acontece quando você permite que um comentário maldoso ou um imprevisto no trânsito destruam o seu dia inteiro. Você não é o dono da sua vida. Se qualquer pessoa tem o poder de roubar a sua tranquilidade com apenas uma frase. Por quanto tempo mais você aceitará ser um joguete nas mãos do destino, reagindo como um robô programado a cada estímulo negativo que recebe? Hoje, vamos entender como fechar esses portões e construir uma barreira emocional tão sólida que nada externo será capaz de trincar. Fique comigo até o final, pois revelarei o segredo para transformar sua maior fraqueza em uma força imparável. Antes de mergulharmos nessa jornada de autodomínio, convido você a se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum passo da sua evolução. Deixe seu like se você busca ser alguém mais forte e comente agora a frase: "Eu sou o único mestre da minha paz". Esse compromisso público é o primeiro tijolo da sua nova fortaleza mental que começaremos a construir neste exato momento. A primeira grande mentira que nos contaram é que viver significa reagir intensamente a tudo o que nos acontece. Fomos treinados para acreditar que o silêncio é sinal de fraqueza e que a falta de resposta é uma derrota. Mas a verdade é o oposto. Quem reage está preso ao provocador, enquanto quem silencia mantém as rédeas da própria alma. A verdadeira liberdade não é gritar, é não precisar. Olhe ao seu redor e perceba como o mundo está viciado em indignação e caos emocional constante. As pessoas buscam motivos para se sentirem ofendidas, transformando grãos de areia em montanhas intransponíveis de estresse. Elas entregam o controle remoto de suas emoções para desconhecidos, para algoritmos e para circunstâncias que não podem controlar. É um ciclo de exaustão que nunca termina. O inimigo que você enfrenta diariamente não é o chefe difícil, a economia instável ou o trânsito caótico da cidade. O verdadeiro adversário mora dentro de você. É a sua reação desgovernada diante desses fatos. O mundo pode ser um caos, mas o seu clima interno deve ser decidido apenas por você. Ser um termostato, que define a temperatura, é muito mais poderoso do que ser um termômetro que apenas a registra. Quando você entende que a ofensa só ganha poder se você a aceitar, o jogo muda completamente. Imagine alguém tentando lhe entregar um presente podre. Se você não estender as mãos para receber, o pacote continua pertencendo a quem tentou entregá-lo, com as emoções negativas alheias. O princípio é o mesmo. A indiferença consciente é o filtro que impede que o lixo emocional dos outros polua o seu interior. Ser indiferente não significa ser frio ou desumano, mas sim ser seletivo sobre o que merece o seu precioso tempo de vida. A sua energia é o recurso mais escasso que você possui, e gastá-la com quem não agrega nada é um pecado contra o seu próprio potencial. Aprender a olhar para uma provocação e simplesmente seguir adiante é a marca de um espírito que atingiu a maturidade e a verdadeira grandeza. Pense nas vezes em que uma mensagem não respondida ou um olhar atravessado consumiram horas do seu pensamento produtivo. Enquanto você remoía aquela situação insignificante, a vida passava e as oportunidades reais se desvaneciam diante dos seus olhos. Você estava presente fisicamente, mas sua mente estava em guerra com um fantasma. Retomar essa presença é o primeiro passo para o domínio absoluto. A filosofia estoica nos ensina que não são os eventos que nos perturbam, mas sim o julgamento que fazemos sobre esses eventos. Se você decide que um atraso é uma tragédia, ele será. Se você decide que é apenas uma oportunidade para praticar a paciência, ele se torna um treino. A realidade é neutra. É a sua narrativa que a colore com tons de desespero ou de serenidade. Mude a história e mudará a sua vida. Comece a observar os impulsos do seu corpo antes mesmo da sua boca se abrir para uma resposta reativa. Sinta a mandíbula travar, o coração acelerar e a respiração ficar curta. Esses são os sinais de que sua fortaleza está sendo atacada. Nomeie o sentimento. Isso é raiva tentando me controlar, ou isso é orgulho ferido. No momento em que você dá nome ao monstro, ele perde a capacidade de se esconder nas sombras. Esse pequeno intervalo entre o estímulo e a resposta é onde reside toda a sua dignidade humana. É nesse microsegundo que você decide se será um escravo dos seus instintos ou um mestre de si mesmo. Cultive esse espaço, torne-o cada vez maior através da observação constante. Com o tempo,
você perceberá que a maioria das coisas que antes o tiravam do sério, hoje mal conseguem atrair a sua atenção. A indiferença estratégica é uma ferramenta de autodefesa emocional que preserva a sua integridade nos momentos de crise. Quando tudo trema ao seu redor, ser a rocha que permanece imóvel é o que separa os líderes dos liderados. As pessoas respeitam quem não se abala facilmente, pois percebem que ali existe um alicerce que não depende de aplausos ou de circunstâncias favoráveis para se manter firme. Observe como os grandes sábios da história lidavam com as críticas. Eles não perdiam tempo se explicando para quem não queria entender. Eles sabiam que a verdade não precisa de defesa desesperada. Se a crítica era justa, eles aprendiam. Se era injusta, eles simplesmente a descartavam como ruído de fundo. Eles não davam palanque para a ignorância alheia, mantendo o foco total em suas missões de vida. Você já parou para pensar que a sua necessidade de ter sempre a última palavra é, na verdade, uma confissão de insegurança? Quem sabe quem é não precisa provar nada para ninguém em uma discussão de internet ou em um conflito trivial. O silêncio é o escudo dos fortes, enquanto o barulho excessivo é o refúgio de quem teme ser esquecido. Escolha a profundidade do ser em vez da superficialidade do parecer. Para dominar o seu dia, você precisa primeiro dominar a sua manhã. Se a sua primeira ação ao acordar é reagir às notificações do celular, você já começou o dia perdendo a batalha da atenção. Você está permitindo que o mundo dite as suas prioridades antes mesmo de você respirar conscientemente. Proteja as primeiras horas do seu dia como se fossem sagradas, pois elas definem o tom de tudo o que virá. Crie uma rotina que fortaleça o seu espírito antes de enfrentar a arena da vida social e profissional. O silêncio, a leitura de bons livros e o movimento físico são os pilares que sustentam uma mente inabalável. Quando você sai de casa já preenchido de si mesmo, as provocações externas encontram uma superfície lisa onde não podem se agarrar. Você se torna impermeável ao caos que consome a maioria das pessoas. Lembre-se que cada não que você diz a uma distração ou a uma briga inútil é um sim que você diz ao seu propósito maior. A economia da atenção é a moeda mais valiosa da nossa era, e você está sendo roubado a cada segundo que foca no que não pode controlar. Retome o seu patrimônio mental. Escolha batalhas que valham a pena e deixe as pequenas escaramuças para quem ainda não descobriu o valor da própria paz. Muitas vezes, o que interpretamos como um ataque pessoal é apenas o reflexo das batalhas internas da outra pessoa. Quando alguém é rude com você, ela está gritando sobre a própria dor e frustração. Entender isso transforma a sua irritação em compaixão, ou, no mínimo, em uma indiferença serena. O veneno que o outro carrega só te matará se você decidir beber. Deixe que ele fique com a própria amargura. A maturidade emocional consiste em aceitar que nem todos vão gostar de você e que isso está perfeitamente bem. Tentar agradar a todos é a fórmula mais garantida para o fracasso e para a perda da própria identidade. Quando você abraça a possibilidade de ser incompreendido, você ganha a chave da liberdade. Você passa a agir de acordo com seus valores internos e não para buscar a aprovação de uma plateia volúvel. Transforme a sua postura corporal para refletir a sua nova mentalidade. Ombros erguidos, olhar firme e uma expressão tranquila comunicam ao seu cérebro e ao mundo que você está no comando. O corpo e a mente formam um sistema único. Quando você se posiciona como um guardião da própria vida, a ansiedade perde espaço. A calma não é a ausência de conflito, mas a presença de controle durante o conflito. Pratique a visualização negativa de vez em quando para treinar a sua resiliência. Imagine os possíveis contratempos do dia e decida, de antemão, como você reagirá com elegância a cada um deles. Se o computador travar, se o café cair ou se alguém for grosseiro, você já terá ensaiado a sua serenidade. O imprevisto só desestabiliza quem acredita na ilusão de que tudo deve correr exatamente como o planejado. A vida é um fluxo constante de mudanças e desafios, e a sua única constante deve ser o seu caráter. Não permita que as ondas do mar da existência determinem a direção do seu barco. Pegue o leme com firmeza e decida que, independentemente do tempo lá fora, a sua bússola interna apontará sempre para a virtude e para o autodomínio. Ser constante no bem é a maior prova de inteligência que um ser humano pode dar. A verdadeira força silenciosa não precisa de demonstrações ruidosas. Ela é percebida na forma como você lida com o erro,
na maneira como você trata quem não pode lhe oferecer nada, e na calma que mantém quando todos ao redor perdem a cabeça. É uma autoridade natural que emana de quem conquistou a si mesmo antes de tentar conquistar o mundo. Essa é a jornada que estamos trilhando agora, passo a passo. Ao longo deste vídeo, vamos aprofundar as técnicas práticas para que essa mentalidade não seja apenas um conceito passageiro, mas uma pele que você habita. A constância é o que separa os interessados dos comprometidos. Não busque mudanças mágicas da noite para o dia, mas sim a pequena vitória de ser um pouco mais consciente a cada hora que passa. O acúmulo desses momentos criará uma vida extraordinária. Observe como a sua fala revela o seu estado de controle. Palavras apressadas e defensivas mostram uma mente que ainda é refém do medo e da aprovação alheia. Comece a falar com mais pausa, escolha as palavras com cuidado e aprenda o valor do silêncio entre as frases. Quem domina a própria língua está a meio caminho de dominar o mundo inteiro. A sobriedade no falar é um reflexo direto da clareza no pensar. O desapego das opiniões alheias é o maior superpoder que você pode desenvolver na era das redes sociais. Vivemos em uma vitrine constante, onde o julgamento é a moeda de troca. Mas você pode escolher não participar desse mercado. A sua validação deve vir do espelho, da consciência tranquila de quem agiu com integridade e deu o seu melhor. O que os outros pensam é um problema deles, não uma sentença sua. Cada provocação que você ignora é um depósito de energia que você faz no banco do seu futuro. Imagine o quanto você poderia realizar se toda a força gasta em discussões inúteis fosse canalizada para os seus projetos, para a sua saúde e para as pessoas que você realmente ama. O foco é uma lente de aumento. Onde você o coloca, a realidade se expande. Escolha expandir a sua grandeza, não os seus ressentimentos. Estamos apenas começando a desbravar esse novo território de liberdade mental. A jornada exige coragem para abandonar velhos hábitos de reclamação e vitimismo, mas a recompensa é a paz que excede todo o entendimento. Você nasceu para ser o arquiteto do seu destino, não uma vítima das circunstâncias. Sinta a força que começa a despertar em seu peito enquanto você decide, agora mesmo, retomar o comando. Mantenha a guarda alta, mas o coração tranquilo. A disciplina que estamos construindo aqui será a sua melhor aliada nos dias sombrios que inevitavelmente virão. Pois não é o sol que testa a firmeza da casa, mas sim a tempestade. E quando os ventos soprarem com força, você descobrirá que se tornou a própria calma no centro do furacão, inabalável e soberano em seu próprio reino interior de sabedoria. A jornada para a liberdade real exige que você se torne um mestre na arte da triagem. Imagine que sua atenção é um exército. Se você envia seus soldados para lutar em cada esquina por motivos fúteis, não sobrará ninguém para defender a capital quando o verdadeiro inimigo chegar. A indiferença não é um vazio emocional, mas sim a reserva estratégica da sua força para o que realmente importa. A maioria das pessoas confunde ser bom com ser passivo, aceitando todo tipo de invasão em seu espaço mental. Elas acreditam que precisam dar uma resposta a cada provocação para manterem sua honra. Mas a honra de um homem não está no que os outros dizem dele, e sim na sua capacidade de permanecer fiel aos seus próprios princípios, mesmo quando o mundo ao redor parece ter perdido completamente o juízo. Quando você escolhe não responder, você não está fugindo. Você está decidindo que aquela situação não é digna da sua presença. Existe um poder imenso em olhar para um conflito e simplesmente dar as costas. Isso comunica uma autoconfiança que nenhuma palavra agressiva poderia transmitir. Você se torna um enigma para quem busca te controlar, pois suas reações deixam de ser previsíveis e automáticas. Observe como o silêncio funciona como um espelho para o agressor. Quando alguém grita e encontra apenas uma calma inabalável, ela é forçada a encarar a própria feiura. A sua paz atua como um desinfetante para a toxicidade alheia. Não entre no ringue de lama com quem não tem nada a perder. Eles querem te puxar para baixo para que você se sinta tão miserável quanto eles. Não conceda esse desejo. Aprenda a distinguir entre o que é um fato e o que é a história que sua mente cria sobre esse fato. O fato é que alguém não te ligou. A história é que você não é importante. O fato é que você recebeu uma crítica. A história é que você é um fracasso. Fique apenas com os fatos crus e você perceberá que 90% do seu sofrimento é puramente imaginário.
fruto de uma mente que ainda não foi treinada. A economia emocional funciona de maneira simples. Você tem uma quantidade limitada de fichas de energia por dia. Onde você as coloca definirá o seu destino. Cada vez que você se irrita com um comentário na internet, você está gastando fichas que poderiam ser usadas para criar algo grandioso. Pare de financiar a mediocridade alheia com o seu esforço mental. Seja avarento com o que acontece dentro de você. Existe uma elegância profunda em ser alguém que não se explica o tempo todo. A necessidade de justificativa é uma corrente que te prende à opinião alheia. Se você sabe que suas intenções são limpas e suas ações são justas, o entendimento dos outros torna-se um detalhe opcional. Viva de tal forma que sua vida seja a sua única defesa necessária. Quem te conhece sabe quem você é. Quem não te conhece, não importa. Desenvolva o que os antigos chamavam de ataraxia. A imperturbabilidade da alma é a capacidade de caminhar pelo mercado barulhento da vida com a serenidade de quem está em um santuário. Isso não significa se isolar do mundo, mas sim construir um santuário interno tão forte que ele possa ser levado para qualquer lugar. Você pode estar no meio de um furacão e ainda assim sentir o silêncio no seu núcleo. Muitas das nossas preocupações são como sombras. Parecem gigantescas de longe, mas não têm substância quando tentamos tocá-las. Aplique o filtro do tempo em cada problema que surgir hoje. Pergunte-se honestamente: isso terá alguma relevância daqui a 5 anos? E daqui a 5 meses? Se a resposta for não, então não permita que isso roube mais do que 5 minutos da sua paz agora. Seja prático com sua mente. A verdadeira inteligência emocional é saber quando ser uma rocha e quando ser água. A rocha resiste pela força, a água vence pela persistência e pela capacidade de contornar obstáculos. Diante de ofensas, seja como a água, deixe que as palavras passem por você sem encontrar resistência. Sem um alvo para atingir, a flecha da maldade cai ao chão sem causar dano algum. A falta de reação é a sua maior armadura. Observe o comportamento das pessoas de sucesso e você notará um padrão. Elas são extremamente seletivas com suas brigas. Elas não têm tempo para picuinhas, fofocas ou vinganças mesquinhas. O foco delas está no horizonte, no que elas estão construindo. Elas entendem que o rancor é um veneno que você bebe esperando que o outro morra. Liberte-se desse peso e você verá o quanto a sua jornada ficará mais leve. Criar fronteiras claras não é um ato de agressão, mas um ato de autorrespeito. Você deve ensinar as pessoas como devem te tratar através do que você tolera. Se você permite que alguém falte com o respeito sem estabelecer um limite, você está dando permissão para que o comportamento continue. Diga o que precisa ser dito com calma e firmeza, sem drama. O limite deve ser uma linha de ferro, não um grito de raiva. O ego é um mestre enganador que sussurra que você deve se defender para não parecer fraco. Ele se alimenta de conflitos e adora se sentir a vítima da história. Mas lembre-se, o ego não é você. Ele é apenas uma máscara social. Quando você deixa o ego de lado, a necessidade de brigar desaparece. Você descobre que a verdadeira força é tão silenciosa que nem precisa ser anunciada. Quem é forte apenas é, sem esforço. Pense na indiferença como um músculo que precisa de treino diário. Comece com as pequenas coisas, o sinal que demora a abrir, a fila do mercado, a internet lenta. Se você não consegue manter a calma diante desses pequenos testes, como espera ser soberano em uma crise real? Use cada inconveniente como uma oportunidade de academia para sua alma. Sorria para o caos e ele perderá todo o poder que tem sobre você. Se você está sentindo que sua mentalidade está mudando enquanto ouve estas palavras, este é o sinal de que você está pronto para o próximo nível. Aproveite este momento para se inscrever e fortalecer nossa comunidade de buscadores. Deixe um comentário com a palavra inabalável para mostrar que você decidiu não ser mais uma vítima das circunstâncias. O seu apoio nos ajuda a levar essa sabedoria para mais pessoas famintas por paz. A disciplina de não reagir cria um vácuo, onde antes havia drama. E nesse vácuo, algo maravilhoso começa a surgir: a clareza mental. Sem o ruído das emoções reativas, você passa a enxergar as situações como elas realmente são, e não como seus medos as pintam. Você se torna um estrategista da própria vida, capaz de tomar decisões baseadas na lógica e nos valores de longo prazo, em vez de impulsos momentâneos.
Ser o dono da própria atenção significa que você decide quem tem permissão para entrar na sua cabeça. Trate a sua mente como um templo sagrado, não como uma praça pública onde qualquer um pode gritar suas opiniões. Filtre as notícias, as redes sociais e até as amizades que só trazem negatividade. Se uma conversa não te eleva ou não te ensina nada, por que você ainda está nela? Aprenda a retirar-se com elegância e prontidão. Existe uma diferença crucial entre o silêncio da submissão e o silêncio da soberania. O submisso se cala por medo. O soberano se cala por escolha e por desprezo pelo que é pequeno. O seu silêncio deve ser pesado, cheio de presença e de intenção. Quando você fala após um período de observação silenciosa, suas palavras ganham um peso que 10 minutos de falatório ininterrupto jamais teriam. Fale pouco, mas fale ouro. A autodefesa emocional começa no momento em que você acorda. Se você checa o celular na cama, está entregando seu primeiro pensamento do dia para o mundo. Recupere esse território. Use os primeiros minutos para reafirmar quem você é e quais são seus princípios. Plante sementes de força e calma. Se o alicerce da manhã for sólido, a estrutura do seu dia suportará qualquer vendaval que as horas seguintes tragam. Muitas vezes, a maior vitória que você terá em um dia é simplesmente ter mantido a calma quando tudo o convidava para a explosão. Não subestime o valor dessas vitórias silenciosas. São elas que constroem um caráter de aço. Ninguém verá, ninguém te dará um troféu por não ter gritado com alguém, mas você saberá. E essa satisfação interna de saber que você se dominou é superior a qualquer aplauso externo que exista. Vivemos em uma sociedade que recompensa o escândalo e a reação rápida, mas essas são as ferramentas dos que vivem na superfície. Para mergulhar nas profundezas do autodomínio, você deve estar disposto a ser visto como estranho ou frio por quem não compreende a sua busca. Não se importe com os rótulos que os medíocres tentam colocar em você. Eles só entendem o que conseguem alcançar, e sua paz está além da visão deles. A indiferença estratégica também se aplica aos seus próprios pensamentos negativos. Quando uma ideia de autocrítica ou de ansiedade surgir, trate-a como um estranho passando na rua. Você vê que ela está lá, mas não precisa convidá-la para entrar e tomar um café. Observe o pensamento, reconheça sua presença e deixe que ele siga seu caminho. Você não é seus pensamentos. Você é o observador consciente que os percebe. A nossa energia vital é como a água de um reservatório em tempo de seca. Se você desperdiça em pequenas fendas de irritação, não terá o suficiente para gerar a luz que sua vida precisa. Tape os vazamentos. Pare de discutir sobre política com quem não quer ouvir. Pare de tentar provar seu valor para quem já decidiu te odiar. Guarde o seu fogo para o que aquece o seu coração e ilumina o caminho daqueles que você ama. Imagine a liberdade de não ser mais manipulável. Alguém tenta te irritar e você apenas observa com curiosidade acadêmica. Alguém tenta te elogiar demais e você permanece equilibrado, sem deixar que a vaidade te suba à cabeça. Você se torna um centro de gravidade próprio. O mundo pode girar freneticamente ao seu redor, mas você permanece fixo em seu eixo, inabalável como as estrelas no céu noturno de inverno. A paz não é algo que você encontra em um retiro espiritual ou em uma ilha deserta. A paz é algo que você carrega dentro do campo de batalha. É a habilidade de manter o coração tranquilo, enquanto as espadas da vida batem no seu escudo. Se a sua paz depende de tudo estar perfeito do lado de fora, então você não tem paz. Você tem apenas uma trégua temporária. A paz real é aquela que sobrevive ao caos absoluto. Treine-se para ser o último a falar em qualquer reunião ou conversa importante. Ao ouvir mais do que falar, você colhe informações, entende as motivações alheias e processa a melhor resposta possível. A pressa em falar é quase sempre uma pressa em errar. A sabedoria prefere o passo lento e seguro. O tempo que você gasta ouvindo é um investimento que se paga em autoridade e em compreensão profunda da realidade. A constância silenciosa é o que transforma um homem comum em uma lenda pessoal. Não são os grandes gestos isolados que definem uma vida, mas a repetição incansável de pequenas escolhas corretas. Escolher a calma hoje, amanhã e depois de amanhã. É um trabalho de formiga que constrói impérios de caráter. Não busque o brilho instantâneo da intensidade. Busque a luz perene e segura da constância e da sobriedade.
Quando você parar de reagir, começará a agir. A ação é proativa, nasce de dentro, tem um objetivo claro. A reação é defensiva, nasce do medo e é controlada pelo outro. Mude a polaridade da sua existência. Deixe de ser um efeito do mundo e passe a ser uma causa. Que as suas ações sejam tão deliberadas que cada movimento seu pareça uma jogada de mestre em um tabuleiro onde você conhece todas as regras do jogo. Chegamos a um ponto crucial da nossa transformação. Você já entendeu que a indiferença é sabedoria e que sua energia é sagrada. Agora, vamos explorar como aplicar esse comando interno para dominar cada minuto do seu tempo, transformando sua rotina em um ritual de poder e progresso. O que antes te derrubava agora será o degrau para sua ascensão. Prepare-se, pois o seu novo eu está ganhando forma e substância. Dominar o dia começa com o domínio absoluto do instante presente. Se você está com o corpo no trabalho, mas a mente divagando em problemas passados, você está dividido e, portanto, fraco. A força máxima só é atingida quando a totalidade do seu ser converge para o que você está fazendo agora. Esse é o segredo dos que realizam o impossível, enquanto os outros apenas sonham acordados e perdidos. Viver no piloto automático é o destino da maioria, mas você escolheu um caminho diferente. A presença radical é a ferramenta que desliga os algoritmos sociais que tentam ditar seus passos. Quando você está plenamente consciente, as armadilhas emocionais tornam-se visíveis antes mesmo de serem armadas. Você deixa de ser uma folha ao vento para se tornar o próprio vento que decide para onde soprar. Imagine que cada tarefa do seu dia é uma batalha sagrada que exige sua atenção total. Lavar o rosto, tomar um café ou redigir um relatório devem ser atos realizados com a mesma dignidade. Quando você trata o pequeno com excelência, o grande torna-se uma consequência natural. A mediocridade nasce da distração, enquanto a genialidade é apenas o foco prolongado sobre um único ponto de interesse. O mundo moderno é uma imensa fábrica de distrações projetada para manter você em um estado de ansiedade constante. Cada notificação é um anzol tentando fisgar a sua paz e vender a sua atenção para o maior lance. Retomar o controle desse patrimônio mental é o ato mais revolucionário que você pode praticar hoje. Aprenda a fechar as abas desnecessárias da sua mente e foque naquilo que realmente gera valor. A regra das duas portas é um critério infalível para proteger o seu tempo e a sua alma. Antes de permitir que algo entre na sua rotina, pergunte: isso atravessa a porta da relevância e a porta do propósito? Se a resposta for não para qualquer uma delas, mantenha o portão fechado sem qualquer culpa. Dizer não para o que é irrelevante é a única maneira de dizer um sim poderoso para o que é essencial. Muitos acreditam que estar ocupado é sinônimo de ser produtivo, mas isso é apenas uma ilusão para acalmar egos inquietos. O movimento sem direção é apenas ruído. A ação com propósito é música. Filtre as urgências fabricadas pelos outros. A falta de planejamento de terceiros não deve se tornar automaticamente uma emergência para você. Respeite o seu ritmo e as prioridades que você mesmo estabeleceu. No meio do turbilhão diário, pratique pequenas tréguas silenciosas para recalibrar o seu centro. Afaste os olhos da tela, sinta o ar entrando nos pulmões e lembre-se de que você é o mestre da situação. Esses microgestos evitam que a maré de fora vire uma tempestade por dentro. Você não precisa de 1 hora de meditação no topo de uma montanha para encontrar a calma. Você só precisa de 1 segundo de consciência. Observe como a sua mente tenta fugir do desconforto buscando refúgio em distrações baratas. O tédio e a dificuldade são os professores que você mais evita, mas são eles que carregam as chaves do seu crescimento. Quando uma tarefa parecer difícil, não abra o celular. Fique com o desconforto até que ele se transforme em fluidez. A resistência é o peso que você precisa levantar para fortalecer o caráter. Existe uma beleza austera na simplicidade de uma mente que sabe o que quer. Ao eliminar o excesso de opções e de ruído, você libera um espaço imenso para a criatividade e para a paz. A vida não precisa ser complicada para ser profunda. Reduza o volume do mundo e aumente o volume da sua intuição e dos seus valores. No silêncio das distrações, a voz da sua verdadeira missão pessoal torna-se ensurdecedora. Estabeleça rituais de transição entre os diferentes papéis que você exerce na sociedade.
Ao sair do trabalho, deixe as preocupações na porta e entre em casa como alguém novo, presente para quem você ama. Não permita que um ambiente contamine o outro com resíduos de estresse e frustração. Ser íntegro significa estar inteiro em cada lugar, respeitando o tempo e as pessoas que estão diante de você agora. A disciplina invisível é aquela que você pratica quando ninguém está olhando e não há aplausos garantidos. É escolher a água em vez do excesso, o livro em vez do feed infinito, o treino em vez da preguiça. São essas pequenas decisões ocultas que formam o alicerce sobre o qual sua reputação pública será construída. O que você faz no escuro é o que eventualmente o levará para a luz da realização pessoal. Se você sente que está recuperando o leme do seu navio emocional, não guarde essa força só para si. Inscreva-se no canal agora para que possamos continuar entregando as ferramentas que esculpem mentes de aço. Comente abaixo: hoje eu assumo o comando. E mostre para o algoritmo que o conteúdo de valor deve chegar a mais pessoas. Sua participação é o combustível que mantém nossa missão de pé e forte. Aprenda a lidar com os erros sem se punir com chicotadas mentais que apenas drenam sua energia. O tropeço é apenas um dado da realidade, uma informação que mostra que a rota precisa ser ajustada. Trate-se com a mesma firmeza e compaixão que você trataria um soldado leal que cometeu uma falha em campo. Levante-se rápido. Limpe a poeira e retome o foco. O tempo gasto em lamentação é tempo roubado da vitória. A presença também se manifesta na forma como você ouve as outras pessoas em um diálogo. A maioria ouve apenas para responder, preparando o contra-ataque antes mesmo do outro terminar de falar. Pratique a escuta total, aquela que tenta compreender a essência por trás das palavras. Muitas vezes, o silêncio atento é a resposta mais inteligente e transformadora que você pode oferecer em uma discussão acalorada. Quando você está presente, você descobre que o medo do futuro é apenas uma projeção mental de algo que não existe. A ansiedade é o preço que pagamos por abandonar o agora e tentar viver em um amanhã incerto. Traga a sua mente de volta para a ação imediata. Qual é o próximo passo concreto? Ao focar apenas no próximo centímetro do caminho, a montanha do destino deixa de ser assustadora e torna-se percorrível. Use a sua energia para erguer o que te ergue e deixe que o resto desmorone por falta de atenção. Nem todo problema merece ser resolvido por você e nem toda pergunta merece a sua voz. Existe um tipo de sabedoria que consiste em deixar certas coisas morrerem de inanição. Se você não alimenta o drama com sua reação, ele murcha e desaparece da sua vida como se nunca tivesse existido. Escolha o que viverá. Ter comando interno é ser capaz de observar os próprios desejos impulsivos e dizer agora não com a autoridade de um monarca. O prazer imediato é o suborno que a mediocridade oferece para você desistir da sua grandeza. Treine a gratificação adiada como quem treina para uma maratona. A capacidade de esperar pelo que é melhor, em vez de aceitar o que é fácil, é o divisor de águas entre o sucesso e o esquecimento. A sua casa mental deve ter regras claras para quem deseja visitá-la. Não permita que o pessimismo e a reclamação alheia se instalem no seu sofá. Você pode ser empático sem se tornar um depósito de lixo emocional. Se alguém busca apenas um palco para sua negatividade, feche as cortinas com educação e siga o seu caminho. Proteja a sua frequência vibracional como se sua vida dependesse disso, porque ela depende. Observe o poder transformador de uma rotina bem estruturada. Ela não é uma prisão, mas sim a moldura que dá forma à sua liberdade. Quando as tarefas básicas já estão automatizadas pela disciplina, sobra mais espaço mental para o que é criativo e estratégico. A rotina elimina a fadiga da decisão, permitindo que você guarde sua força de vontade para os momentos em que ela for realmente exigida pelo destino. O silêncio que você cultiva por dentro transparece na sua postura física e no tom da sua voz. Existe uma autoridade natural que emana de quem não está desesperado por atenção ou por validação. Quando você fala, suas palavras têm o peso da verdade e da experiência, não a leveza do palpite. Seja o pilar de estabilidade em que as pessoas confiam quando tudo ao redor parece estar em colapso e desorientação total. Transforma o seu fogo interno em obra, não em fumaça. A raiva, a frustração e até a tristeza podem ser canalizadas para o trabalho produtivo, para o estudo intenso ou para o treino físico rigoroso. Não desperdice essas emoções potentes com explosões inúteis. Use-as como combustível para acelerar sua jornada.
A dor transmutada em progresso é a alquimia mais poderosa que um ser humano pode realizar na vida. Lembre-se de que a perfeição é uma ilusão que serve apenas para paralisar os iniciantes. Busque a constância, não a perfeição. É melhor fazer o que é possível com o que se tem hoje do que esperar pelas condições ideais que nunca chegarão. A ação imperfeita e constante supera a intenção brilhante e intermitente em qualquer cenário. Coloque um tijolo por dia e, antes que perceba, você terá construído um monumento. A maturidade é entender que você é o único responsável pela sua felicidade e pelo seu fracasso. Pare de culpar o passado, os pais, o governo ou a sorte. No momento em que você assume a responsabilidade total, você ganha o poder total para mudar as coisas. Se você é o problema, você também é a solução. Essa percepção pode ser assustadora no início, mas é a porta de entrada para a verdadeira soberania da alma. Pratique a indiferença sábia também diante dos seus sucessos e elogios. Se você se deixa inflar pelo aplauso, será destruído pela crítica. Mantenha os pés no chão e a mente no processo. O resultado externo é apenas um bônus, não a sua essência. O verdadeiro prêmio é a pessoa que você se torna durante o esforço. Seja como o sol, que brilha e ilumina tudo ao redor sem pedir nada em troca pela sua luz. A cada hora que passa, pergunte-se: o que eu estou fazendo agora é digno de quem eu quero me tornar? Essa pergunta simples é uma bússola que corta as névoas da distração e da procrastinação. Se a resposta for negativa, mude imediatamente de rumo sem olhar para trás. A vida é curta demais para ser gasta em atividades que não honram a sua inteligência e o seu tempo. Seja um guardião implacável do seu destino. Cultive amizades que te desafiem a ser melhor e que respeitem o seu novo caminho de autodomínio. Cercar-se de pessoas que vivem em estado de reatividade apenas tornará a sua jornada mais pesada e difícil. Busque aqueles que também estão construindo suas fortalezas internas. A influência social é silenciosa e constante. Escolha bem quem terá permissão para influenciar os seus pensamentos e as suas decisões diárias. O descanso não é o oposto do trabalho, mas sim a sua fundação. Saiba quando recuar para regenerar as suas forças. Um guerreiro que nunca dorme acaba sendo derrotado pela própria exaustão, não pelo inimigo. O descanso consciente, longe de telas e de estímulos, limpa a sua visão e devolve a clareza necessária para as batalhas de amanhã. Respeite os ciclos do seu corpo para que ele possa sustentar a sua mente. Não confunda a indiferença com negligência das suas obrigações. Você deve ser impecável no que faz, mas desapegado do que os outros pensam sobre o que você faz. A excelência deve ser uma homenagem ao seu próprio potencial, não uma moeda para comprar admiração alheia. Quando você trabalha para si mesmo, com integridade e foco, o reconhecimento do mundo torna-se uma consequência inevitável e natural. Estamos chegando à reta final deste bloco de aprendizado, mas a sua transformação apenas começou a ganhar velocidade. A constância silenciosa será a sua maior aliada a partir de agora. O entusiasmo inicia o movimento, mas apenas a disciplina o conclui com maestria. Prepare-se para integrar tudo o que aprendeu em uma prática diária que ninguém poderá ignorar. A sua paz é o seu poder, e agora você sabe como usá-la. Mantenha a guarda alta contra a arrogância de achar que já sabe o suficiente. O verdadeiro mestre é um eterno aprendiz que olha para cada dia com curiosidade e humildade. A soberania interna é um processo contínuo de refinamento, não um destino estático. Siga firme, protegendo a sua energia e governando o seu mundo interior com sabedoria e coragem. O melhor de você ainda está por vir nesta caminhada grandiosa. A constância silenciosa é o toque final que transforma uma simples mudança de hábito em um destino de grandeza. Não se deixe enganar pela sede de resultados imediatos que consome a alma dos ansiosos. O que é construído rapidamente desmorona com a mesma velocidade. A sua força reside na paciência de quem sabe que cada dia de autodomínio é uma semente plantada em solo fértil e seguro. Entenda que a intensidade é capaz de abrir portas, mas apenas a constância permite que você atravesse o corredor e tome posse do banquete. Muitas pessoas desistem no momento em que o entusiasmo inicial arrefece e a rotina se torna cinza. É justamente nesse ponto que os verdadeiros mestres se destacam. Eles não dependem da motivação para agir, eles dependem da decisão que tomaram ontem.
O seu caráter é o conjunto das escolhas que você faz quando está cansado, irritado ou quando ninguém está olhando. Não busque o brilho fácil do espetáculo, mas sim a solidez discreta de quem cumpre sua palavra para consigo mesmo. Cada pequeno acordo respeitado fortalece a sua identidade de vencedor. Você passa a ser alguém em quem pode confiar plenamente, e essa confiança é a base da paz. Observe como a vida se torna mais simples quando você deixa de carregar o peso das expectativas alheias. Você não deve nada aos críticos de plantão e muito menos aos que buscam te puxar para baixo com negatividade. A sua única dívida é com o seu potencial e com a pessoa que você prometeu se tornar. Limpe o seu caminho de qualquer distração que não sirva ao seu propósito mais elevado de ser. A verdadeira vitória não é ganhar uma discussão ou provar que está certo, mas sim manter a elegância e a paz enquanto o mundo ao redor grita e se desespera. Há uma beleza quase mística em ser aquele que não se abala, que observa o caos com um sorriso leve e continua firme em sua rota. Essa postura é contagiosa e acaba inspirando, em silêncio, todos aqueles que cruzam o seu caminho de luz. Imagine o seu dia como uma obra de arte que está sendo esculpida minuto a minuto através das suas reações e escolhas. Cada provocação que você ignora é um excesso de mármore que você retira da pedra bruta para revelar a sua melhor versão. Seja um artista implacável com a sua própria mente, não permitindo que ranhuras de raiva ou de ansiedade estraguem a harmonia da sua escultura vital agora. Quando você atinge esse nível de comando interno, o tempo deixa de ser um inimigo que te persegue e passa a ser um aliado que trabalha ao seu favor. Você deixa de correr contra as horas e passa a caminhar com elas, com a calma de quem sabe que o essencial será feito. A pressa é o refúgio dos que não planejam e o desespero dos que não confiam na própria capacidade de lidar com a realidade pura. Aplique a indiferença sábia também aos medos que tentam paralisar o seu progresso. O medo é apenas um sinal biológico que avisa que você está saindo da zona de conforto, mas ele não tem o poder de te parar se você não conceder a ele esse direito. Olhe nos olhos do seu medo, reconheça a sua existência e continue caminhando com a mesma firmeza de antes. A coragem é o medo que já fez sua oração. Lembre-se de que a sua energia é o bem mais precioso que você possui e que você é o único guardião do reservatório. Não permita vazamentos emocionais com bobagens ou com pessoas que não valorizam a sua presença. Seja seletivo, seja estratégico e seja, acima de tudo, leal à sua própria alma. O mundo tentará te comprar com migalhas de atenção, mas você sabe que o seu valor é inestimável e real. Ao praticar o silêncio funcional, você ganha a habilidade de ler as entrelinhas da vida. Você percebe o que não é dito e antecipa movimentos que os outros nem sequer imaginam. A quietude é o laboratório da inteligência suprema. No meio do barulho, ninguém consegue pensar com clareza. No silêncio, as soluções mais complexas surgem como se fossem óbvias e simples. Cultive o seu deserto interno agora. A disciplina que você construiu ao longo deste tempo será a sua bússola nas noites mais escuras que o destino possa trazer. Não tema as provações, pois elas são apenas o fogo que tempera o aço da sua vontade. Um espírito treinado na indiferença e na constância não se quebra sob pressão. Ele se torna mais denso, mais focado e mais resiliente. Você está sendo forjado para suportar o que outros evitam. Observe como seus relacionamentos começam a mudar quando você para de reagir a cada provocação ou carência alheia. Ao se tornar um pilar de estabilidade, você atrai pessoas que buscam essa mesma força e repele aquelas que vivem do drama e da confusão. Você cria um ecossistema de paz ao seu redor, onde a verdade tem espaço para florescer e o respeito é a regra básica de convivência humana. Seja grato por cada dificuldade que te forçou a treinar o seu autodomínio e a sua paciência. Sem o atrito, o diamante não brilha. Sem o vento forte, as raízes da árvore não se aprofundam no solo. Agradeça até aos seus inimigos, pois eles são os treinadores mais rigorosos que você poderia ter na academia da alma. Eles testam as suas defesas e te mostram exatamente onde você ainda precisa melhorar. À medida que os dias passam, a sua prática da indiferença consciente se tornará tão natural quanto respirar. Você não precisará mais de esforço para não reagir, pois a sua nova identidade já estará consolidada. Você terá se tornado alguém que escolhe suas batalhas com a precisão de um cirurgião e a calma de um monge. A liberdade que você tanto buscou lá fora, finalmente será encontrada do lado de dentro.
Não se esqueça de que o descanso é uma parte sagrada da sua estratégia de guerra contra o caos. Durma com a consciência de quem deu o seu melhor e acorde com a disposição de quem tem uma nova chance de ser superior aos seus impulsos. O corpo é o veículo da sua mente. Trate-o com respeito para que ele possa te carregar até o topo da montanha que você decidiu escalar. Saúde é o alicerce da virtude. A sua presença radical será sentida em cada ambiente que você entrar, mesmo que você não diga uma única palavra. As pessoas sentem quando alguém está em paz consigo mesmo e quando essa paz não é negociável. Você se torna um centro de gravidade, uma referência de sanidade em um mundo que parece estar cada vez mais louco e desorientado. Honre essa responsabilidade sendo o melhor que você pode ser. Se você chegou até aqui, saiba que faz parte de uma minoria que realmente busca a excelência em vez da desculpa. O seu compromisso com este vídeo é um reflexo do seu compromisso com a sua própria vida. Não deixe que estas palavras se percam no vento. Transforme-as em músculo, em ação e em resultados concretos. O conhecimento sem prática é apenas um peso morto na memória. Use-o como ferramenta viva. Transforme a sua realidade através da pequena vitória de cada minuto. Não tente mudar o mundo inteiro hoje. Mude apenas a sua reação ao próximo comentário desagradável que ouvir. A soma dessas vitórias microscópicas é o que chamamos de uma vida grandiosa. O mar é feito de gotas, e a sua fortaleza é feita de momentos de consciência. Seja o arquiteto cuidadoso de cada instante que o destino te concede. Olhe para trás e veja o quanto você já evoluiu desde o início desta jornada. As coisas que te tiravam o sono há alguns meses agora parecem pequenas e sem importância. Esse é o sinal de que a sua mente se expandiu e de que o seu espírito ganhou envergadura. Não pare agora. O caminho do autodomínio é infinito e sempre há uma camada mais profunda de paz e de sabedoria para ser descoberta e habitada. Mantenha a sua integridade mesmo quando for mais fácil e lucrativo mentir ou reagir com baixaria. A sua paz de espírito à noite vale mais do que qualquer vantagem temporária conquistada através da traição aos seus valores. O travesseiro da consciência limpa é o luxo que o dinheiro não pode comprar e que os tolos nunca conhecerão. Seja fiel a si mesmo e o universo conspirará para manter a sua força. Pratique a generosidade do silêncio e a caridade da indiferença com quem busca apenas conflito. Ao não retribuir o ódio, você quebra a corrente da violência emocional e protege a sanidade do mundo. Você não precisa ser o mestre de ninguém, mas a sua conduta será a melhor aula que alguém poderia receber sobre o que significa ser verdadeiramente humano e senhor de si em tempos de profunda escuridão. A cada despertar, renove o seu voto de soberania interna. Diga a si mesmo que hoje nada terá o poder de te irritar sem o seu consentimento explícito. Essa promessa matinal é o escudo que te protegerá nas horas de teste e de pressão. Você é o capitão da sua alma e o senhor do seu destino, e nenhuma tempestade externa pode mudar a direção que você escolheu para o seu navio. Siga firme e inabalável. O mundo atual precisa desesperadamente de pessoas que saibam manter a calma e que ajam com base em princípios, não em paixões momentâneas. Seja esse exemplo na sua família, no seu trabalho e na sua comunidade. A sua calma será o porto seguro para os que estão perdidos nas ondas da ansiedade e do medo. A sua força silenciosa é o maior presente que você pode oferecer à sociedade em que você vive agora. Não se preocupe em ser compreendido por todos. Preocupe-se apenas em ser coerente com a sua própria verdade. A incompreensão dos medíocres é o preço que os grandes pagam por terem uma visão que ultrapassa o óbvio. Mantenha o seu foco no que é nobre e no que é justo, e deixe que o tempo cuide da sua reputação. A verdade não precisa de pressa para ser revelada. Ela brilha por conta própria no momento certo. Cultive a alegria que nasce do autodomínio. Aquela satisfação silenciosa de saber que você é o dono da sua própria mente. Essa alegria é estável e profunda, diferente da euforia passageira que depende de eventos externos e de sorte. Quando você se torna a fonte da sua própria felicidade, você se torna invencível perante o mundo. Nada pode te tirar o que você mesmo construiu com esforço e com disciplina. Estamos chegando ao encerramento desta hora de imersão na sabedoria que transforma vidas. Sinta a gratidão por ter dedicado este tempo ao seu crescimento pessoal e ao fortalecimento do seu caráter. Você não é a mesma pessoa que começou a assistir a este vídeo. Há uma semente de aço agora plantada em seu peito,
pronta para crescer e se tornar uma árvore de sabedoria que dará frutos por muitos anos. Leve estes ensinamentos para o seu cotidiano e teste cada um deles na arena da vida real. O estoicismo e a indiferença consciente não são filosofias de poltrona, mas sim manuais de combate para quem deseja vencer as batalhas internas. Seja um praticante fervoroso, um soldado da própria consciência e um mestre do seu tempo. A vida é a sua escola e cada desafio é uma lição preciosa para o seu progresso. Lembre-se sempre, nem tudo merece uma resposta, mas tudo merece a sua atenção consciente. Escolha onde colocar o seu fogo e proteja a sua luz das ventanias do acaso. Você nasceu para a grandeza, para a paz e para o domínio de si. Nunca aceite menos do que a soberania absoluta sobre a sua própria alma. O seu destino está em suas mãos, e agora você tem o mapa e a bússola para navegar com maestria. Parabéns por concluir esta jornada de 1 hora. Sua persistência é a prova de que você está entre os poucos que realmente desejam mudar. Se esta mensagem tocou seu coração, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe com alguém que precise resgatar a própria paz. Comente vitória silenciosa para selar este aprendizado e mostrar que você agora faz parte da elite daqueles que governam a si mesmos. A sua evolução não para aqui. A sabedoria é um mar infinito e cada mergulho te torna mais forte. Para continuar crescendo, melhorando e fortalecendo sua mente, clique em um dos vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Neles, você encontrará mais ferramentas históricas para dominar suas emoções e construir a vida que você sempre sonhou. O caminho segue adiante e eu te vejo no próximo vídeo.